Infelizmente, o que o professor Alexandre Costa está falando aqui, se você olhar esses últimos 24 meses, o mundo tem mudado drasticamente, né? Mas a grande maioria das pessoas estão obedecendo aquilo que há 2 anos atrás jamais aceitaria obedecer. E hoje você já está pedindo, inclusive, para acelerar determinados processos. O que se criou? Criou, se fomentou, de certa forma, algumas desses conflitos, para agora aparecer com a solução, que é o quê? Olha, vamos todo mundo abrir mão das suas principais crenças em nome de uma harmonia artificial aqui. Você já me falou, Alexandre, 2 vezes a palavra espiritual, né? Você, saindo um pouco aqui dessa nossa esfera, né, histórica, material, o que você pode abordar dessa palavra espiritual nesse momento que estamos vivendo? Por que você colocou 2 vezes a palavra espiritual também nesse nosso bate-papo? Porque eu acho que o elemento agregador de todas essas iniciativas é um desejo pelo colapso, é um desejo pela reconstrução humana do paraíso, que, na verdade, é a construção do próprio inferno, né? Porque um homem querer construir o paraíso, pensa bem, é substituir Deus na sua principal ação, que foi criar o paraíso. Então, você vai querer criar achando que você está na mesma altura. Então, isso é o pensamento, é a essência do pensamento gnóstico, né? É o pensamento de que, pelo conhecimento, você vai não apenas se igualar a Deus, mas se tornar o próprio Deus. A única maneira de explicar tantas iniciativas, às vezes até contraditórias, que colaboram para destruir a nossa sociedade, ou desmembrar, ou diluir seus principais valores, para em seguida substituí-los por outros, né? Então, eu penso que o componente espiritual é como o cimento que segura essa parede em pé, entendeu? De vários tijolos. Você vê lá movimentos que colocam as pessoas umas contra as outras, né? Essa agenda identitária, a ideia de controlar cada vez mais a linguagem das pessoas, né? Isso aí é uma coisa que você... se você parar para pensar, controlar a linguagem de alguém é querer controlar como ela pensa, que nós pensamos por linguagem. Então, é diabólico isso. Esse desejo por comandar a vida dos outros é diabólico, porque ultrapassa a ideia de ter dinheiro ou de ter poder, porque as pessoas já têm isso. Eles não querem um poder material simples. Eles querem o poder de decidir por nós. Eles querem assumir o nosso livre-arbítrio. Para mim, isso não há nada mais diabólico do que isso. Porque é você tirar do cidadão, você tirar daquela pessoa a chance dela acertar ou errar, ou seja, você tira a vida dela, né? Nós estamos abordando aqui esse governo mundial, essa nova ordem globalista, e o que está acontecendo nesse mundo que está todo mundo agindo da mesma maneira. E o meu convidado, Alexandre Costa, eu e ele estamos discutindo aqui esse tema. Pois não, professor? Esse livro aqui, A Revolução Explicada aos Jovens, do Monsenhor de Segur, é de 1861. E ele alertava para essas... 1861. Esse aqui, que é talvez um dos mais importantes livros sobre o assunto, A Conjuração Anticristã, do Monsenhor de la Suze, é de 1905, eu acho, 1910. Então, e existe um livro aqui, que mostra as infiltrações desse pessoal na igreja, né? Então, o que eu acho? A igreja seria a principal força contrária.
E eles também sabem disso. Então, o que fizeram? Infiltraram a igreja. Né? Tornar imanente o que é transcendente. E isso vai acontecer nas igrejas evangélicas também, com essa teologia da prosperidade, com a teologia da missão integral, e que também a igreja evangélica teve muita influência da maçonaria. Então, toda essa resistência que existe hoje são das minorias dentro das religiões, porque as lideranças, com poucas exceções, estão aderindo a essas ideias. É obrigado veja como esse discurso identitário aí, de linguagem neutra, de toda essa promoção da agenda identitária, está em toda a publicidade das grandes corporações. Né? Então, imagina resistir a isso. Você como jornalista, imagina numa imprensa que os maiores anunciantes do jornal põem na sua publicidade a linguagem neutra. Não, eu estou sofrendo isso, né? O meu canal está censurado. Eu não posso entrevistar médicos que sejam contrários à determinação da OMS e sejam contrários ao protocolo da Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Ou seja, eu, jornalista formado, profissional da área já há 30 anos, estou proibido de entrevistar médicos que sejam contrários a essa determinação. Então, eu já estou sofrendo isso. Hoje, a cúpula do clero, assim, parece completamente contaminada por essas ideias. Não sei até que ponto trabalham a favor de propósito, sabendo do que estão fazendo, e não sei, como eu disse, essa coisa de ser pessoas com uma personalidade muito fraca, ou fraca o suficiente para resistir àquela pressão. O fato do Papa, de mostrar que hoje o Papa Francisco colabora com essa agenda, existem vários, mas para mim, o mais importante é que ele promoveu o Pacto Global pela Educação, ou seja, a ideia de padronizar conteúdo e procedimentos. Tem algo mais globalista que isso? Já vai criar, já vai educando as crianças desde pequenininho com aquele pensamento, né? Então, vamos ser sinceros, é até impossível, vai ser quase impossível brotar uma criança ali com pensamento diferente. Me dê a possibilidade de controlar a educação infantil e eu farei as crianças dizerem que a neve é preta. Entendeu? E é o que esses caras estão fazendo. E aí o Pacto Global, promovido pelo Papa, está tendo lá grupos de trabalho sem nenhuma discussão da gente. As pessoas vão decidindo lá o que as crianças vão aprender no mundo inteiro, uma coisa absurda isso. Imagina, você vai esmagar tradições, regionalismos. Isso é acabar com a cultura. É um projeto revolucionário isso. Então, eu pus um exemplo aí, né? E uma entrevista que mais me incomodou, uma entrevista do Papa que ele deu num avião. Sempre falo sobre isso, porque isso para mim é muito grave. Porque ele voltando, acho que dos Estados Unidos, como nos Estados Unidos ele estava tendo problema com alguns cardeais que o acusam, né, como o Monsenhor Viganò, que o acusam do que ele está fazendo em prol do globalismo, que não é em prol da tradição católica. Né? E perguntaram alguma coisa relacionada à chance de um novo cisma na igreja. E o que ele falou? Que ele não estava preocupado com o novo cisma. Então, e Papa, o título dele é Pontífice, né? Construtor de pontes. Como é que pode esse cara não estar preocupado com o cisma dentro da própria igreja dele? Ou seja, ele parece um agente revolucionário contrário à tradição católica. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu não posso fechar o olho para a verdade e não posso fingir que eu não estou vendo o que eu estou vendo muito bem. Agora, quem que é a resistência atual? Quais são as instituições? Não sei se você pode colocar nome. Quais são os movimentos? Acho que você, o pessoal que está inscrito nos nossos canais. É sério. Eu costumo dizer que a única chance que nós temos é o povão, cara.
porque o povão não aderiu a essa mentalidade aí cosmopolita, pelo menos não tanto ainda, tá aumentando cada vez mais. Agora, quem despertou, sabendo, de fato, são poucos, mas muitos instintivamente percebem que tem algo errado, mas não sabem nem verbalizar o que é. Por quê? Porque isso eu acho até que é a ação do Espírito Santo. Entendeu? Tem coisa que a gente entende e nem sabe como. E isso é a ação do Espírito Santo. Quando a gente pede compreensão, ele dá. Então, a gente começa a entender que a coisa é muito mais complicada do que essas discussões de partidárias aí. O futuro do Brasil passa necessariamente pela escolha de um novo presidente. E conforme a escolha desse novo presidente, ele vai de que maneira influenciar nessa velocidade de apoio ao governo global? Qual que é a tua opinião sobre isso? Imagina o Dória, cara, entendeu? O Moro, todos eles são adeptos da Agenda 2030, entendeu? Todos eles, todos os que apareceram assim de relance aí, todos eles. Nós estamos num momento da história, né, que o bom senso e o pensamento, o raciocínio lógico, a gente está percebendo que não está funcionando, né? Realmente não está funcionando nada e, infelizmente, não é só no Brasil, a gente está observando que é no mundo inteiro. Eu gostaria de saber, então, o que esperar de 2022, tá entendendo um pouco mais esse pano de fundo do que está acontecendo aí? Fique à vontade aí para suas considerações finais. Bom, olha, eu acredito que o ano que vem ainda vamos ter algum outro salto. Eu acho que algum salto, assim, o processo está acelerando, mas ele agora está sendo linear. 2021 não aconteceu nenhum novo salto, concorda? Em 2020 teve um salto no processo, acelerou tudo. Aí aquilo continuou, ele manteve essa aceleração durante 2021, até com alguns recuos. Eu acredito que vai ter outro salto, não sei o que eles têm na carta na manga aí, mas acredito. Tá? Pode ser do ponto de vista sanitário, outra variante, ou TL, eu estou usando para não dar problema na palavra. Essa novelinha sanitária vai continuar com todos? Eu acho que vai, porque ainda pode render frutos para quem quer esse ambiente aí. Então, eu acho que talvez tenha outro salto no mundo inteiro, eu estou falando. Eu acho que pode ser na área econômica, enfim. Mas o que já dá para deduzir sem precisar profetizar muito. Esse passaporte sanitário é a abertura para uma série de passos que vão levar ao sistema de crédito, parecido com aquele sistema de crédito social chinês. Quem tiver curiosidade, digita aí na internet, vocês vão ver. É um sistema que já existe na China, desde 2016, se não me engano, que dá pontuação para as pessoas de acordo com o seu comportamento. E de acordo com essa pontuação, ela pode escolher escola, viajar, arrumar trabalho, ou receber benefício do governo, alguma coisa assim. Então, o passaporte sanitário, no meu entender, é o início para isso. Vai passar aí pelas microagulhas da patente lá da Microsoft, vai passar por dispositivos nanotecnológicos, talvez o chip RFID lá subcutâneo, mas nós vamos chegar nisso. E eu acho que não demora muitos anos, a não ser que apareça uma ruptura desse processo, porque está caminhando muito rápido, né? Já existe em atividade, reunindo dados, um projeto da Fundação Rockefeller, da Fundação Bill e Melinda Gates, e desenvolvido pela própria Microsoft, que é o ID 2020, que é uma identidade digital que vai estar atrelada a esses dispositivos que eu falei, inicialmente fora do corpo e depois dentro do corpo. Já estão falando de tatuagem, chama Smart Tattoo, já pesquisem sobre isso. E
esse ID 2020 vai também reunir as nossas informações médicas, o prontuário médico. Então, isso vai estar atrelado a um sistema de pagamento digital, que é questão de anos para acontecer. O Brasil, o presidente do Banco Central já prometeu para 2023 o dinheiro digital. E aí o que acontece? Vai parar de produzir notas e elas vão sendo recolhendo durante um tempo até que fique só o digital, né? E imagina tudo isso atrelado a um dispositivo no seu braço que determina até o que você pode comer ou não. Você acredita que daqui 5, 10, 15, 20 anos, a verdade sobre esse momento da doença global que estamos vivendo vai ser revelada? É verdade em parte, mas também pode não ser. Por quê? De fato, após uma geração que morrem as pessoas envolvidas em determinado evento, normalmente, quando morre todo mundo que estava envolvido num negócio, normalmente vai se sedimentando ali com o tempo ao que aconteceu de fato, né? Mas concorda, quando são coisas que envolvem segredos de Estado, traições, infiltrações, desinformação, notícia plantada errada de propósito, fica muito complexo você saber, falar, ó, vai vir tudo à tona, ou com o passar do tempo alguém não vai plantar mais uma coisa lá que complica ainda mais a história, né? A gente vê que existem esses altos e baixos, né? Você passa um século, tem um personagem que é muito bem visto. Aí aparece um cara que fala, não, mas ele batia na mãe dele lá. E aí começa a mudar. Então é difícil a gente saber. Mas, de fato, quando morrem as pessoas envolvidas, costuma-se aparecer mais informações, né? Mas eu não tenho essa mesma esperança dessa vez, porque dessa vez, durante todo o período da história, as comunicações tendiam a aumentar, certo? Você concorda? A gente estava lá no século X, no século XII, se você imaginasse lá, o que o cara pensava? A tecnologia tende a aumentar, a melhorar a comunicação. Desde o século XIX, então, isso para nós é muito normal, né? A gente já pensa assim, pô, nem vou comprar essa televisão agora, vou esperar sair a próxima daqui uns 2 anos. Não é? A gente já sabe que vai ter essa... Então, dessa vez, é a primeira que a gente pode ter certeza que a liberdade de expressão não vai aumentar, vai diminuir. É a primeira vez que as novas tecnologias estão trazendo limitação à comunicação. A comunicação está sendo limitada pelos algoritmos, por exemplo, que é o máximo da tecnologia, da inteligência artificial. A verdadeira inteligência artificial é o algoritmo, que não deveria nem ser chamado de inteligência. Acho que ficaria melhor o raciocínio artificial, que inteligência é outra coisa. Mas, enfim, aí o que acontece? Não dá nem para a gente prever isso. Olha, daqui 10 anos a gente vai saber sobre a pandemia? Não sei. Se limitarem a nossa expressão e só vingar a versão oficial, vai ser difícil a gente recontar essa história. Por isso que eu digo para as pessoas escreverem livros. Comprem livros de papel e escrevam livros. Porque tudo que for digital será muito fácil de ser controlado. O livro vai ser mais difícil um pouco. Então, eu não sei como vai ser lá na frente, mas provavelmente vamos ter menos liberdade para expressar. E com esses algoritmos controlando toda a expressão humana, né, seja pela limitação de alcance, seja pelo que está acontecendo, que é o que está acontecendo com o seu canal, seja por simplesmente deletar o seu canal, como aconteceu com o Alessandro Loyola, que você também já conversou com ele aqui, né? Então nós estamos caminhando para esse mundo, né? Então não dá para falar, olha, lá no futuro vão saber, não sei. Não sei. Essa vez a gente não sabe. Pode ser até que piore. Pode ser que soterrem de vez todos esses depoimentos de hoje, imagina. Depois que morreram todas as pessoas envolvidas, eles soterram esses depoimentos e vão falar que foi um outro problema. Olha, foi uma picada de outro bicho aí que matou essas pessoas aí lá há 30 anos atrás.
entendeu? Então, essa coisa que alguns ditadores falam, a história vai me inocentar, né? Eu acho isso tudo muito frágil, assim, tanto de um lado quanto de outro, eu não sei. Pode ser. Por isso que eu vou trabalhar para que a verdade fique aí em papel. É o que eu faço, é o meu trabalho. Porque eu acredito que essas coisas que estão aqui em vídeo vão ser muito facilmente manipuladas. Vê, eles já estão mudando arquivos digitais de contos do Machado de Assis, porque eles falam que ele era preconceituoso, racista. Né? Desculpa, Machado de Assis não, Monteiro Lobato. Desculpa. Eles estão modificando. Então, se você tem um Kindle, recebeu o arquivo lá eletrônico, se a Amazon quiser, ela troca uma palavra lá do seu livro. E como você vai perceber isso num livro de 600 páginas? Se você colocar um não, você pode condenar um livro inteiro. Só de colocar uma palavra não. Ou retirar uma palavra não. Você condena um livro inteiro. E isso vai ser feito com muita facilidade. É a Teletela do 1984, por um lado, e o Ministério da Verdade, onde o Winston Smith trabalhava, que reconstrói a história antiga, né? Reescreve a história. Vou deixar claro o seguinte, ó, a gente tem que ter esperança em Deus, porque no final esse plano vai dar errado, porque é impossível, ele é um plano ele é transhumano, ele está além das possibilidades humanas, não existe nenhum humano com esse poder, então, por ser megalomaníaco, ele vai dar errado, mas o problema é o mal que ele vai causar até lá, né? E o bem vai prevalecer, mas só lá no fim, do jeito que está escrito em Apocalipse. Então, nós temos que aguentar e ter esperança, não esperança em algo material, ou numa instituição, ou numa pessoa, ou num regime político, nada disso. A gente tem que ter esperança que nós não vamos reconstruir o paraíso. Não, nós vamos estar perto do dono do paraíso. É isso que a gente tem que fazer, é só isso que a gente tem que pensar.